Como investir no setor de metais e minérios? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus 5 primeiros dígitos, que seriam algo em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a esse vídeo em que a gente vai falar como você poder investir de uma maneira fácil nesse setor de minérios e metais. Então vamos entender melhor essa questão. E aí, sempre lembrando que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente está falando aqui, apenas trazendo informação que você pode encontrar na internet. Eu coleto, faço um resumo e trago para você ao longo desse plano 5. Essa aqui é a missão aqui, uma das missões principais aqui do nosso plano 5. Mas enfim, ontem eu falei sobre a Vale e a BHP, né? São duas poderosas empresas no setor de metais, no setor de minério, né? E aí, hoje eu resolvi eu pensei hoje como a gente poderia também mostrar para o pessoal como a gente poderia investir de uma maneira fácil, né? E sempre como eu falo, quando tem uma maneira fácil, é exatamente recorrendo ao ETF. O ETF, para quem não sabe, nada mais que um fundo de investimento que é negociado através de cotas na Bolsa de Valores, seja na Bolsa de Valores brasileira, seja na Bolsa de Valores americana. Hoje a gente vai falar de dois ETFs que focam nesse setor de metais e minério. Mas aí, lembrando, esses dois ETFs atualmente não estão sendo negociados na Bolsa Brasileira através de BDR, né? Caso você não saiba, existe a possibilidade de você investir no exterior através de BDR. Só que esses dois ETFs que a gente está falando, infelizmente, não estão sendo negociados aqui através de BDR. Então você vai ter que recorrer a uma corretora americana. Por exemplo, a gente usa a Evelyn, mas também você pode usar qualquer outra corretora aí que você vai conseguir investir nesses dois ativos também, se assim você tiver interesse nesses dois ativos. Mas enfim, você tem que entender também uma coisa também importante. Esse setor é um setor que a gente chama de setor cíclico, né? O que é o setor cíclico? Significa que quando a economia está expandindo, ele também expande, né? Quando a economia tem recessão, também ele tende a retrair. Exatamente por quê, né? Vamos fazer uma lógica. O setor de metais, minério, né? O principal foco lá, um dos principais, na verdade, é o setor de construção, né? A Vale, né, uma empresa, né, que vende o minério de ferro, né, assim como a BHP, então eles vendem exatamente para a fabricação de aço lá. E dentre esse setor aí, no caso da construção civil, ele vai crescer quando a economia está crescendo, ou seja, quando tiver juros baixos, uma condição bem favorável, juros baixos, né, baixa inflação, e aí há uma expansão desse setor, porque tem cada vez mais gente querendo comprar aí as suas apartamentos, casas, ou empreendedores também querendo comprar salas comerciais ou alugar, né? Então o setor cresce quando a economia está crescendo. Quando a economia vai para baixo, ou seja, em recessão, aí as vendas caem, né? Como qualquer outro consumo cíclico, né? Tudo que é aquilo que é muito caro, você vai segurar a compra nesse período. Então é o que acontece nesse setor aí de mineração. Então fique esperto aí, se você quer investir nesse setor, você tem que entender um pouquinho dessa questão também. Então vamos entender aqui, através de alguns resultados. Primeiro, né, vamos falar quais são esses dois ETFs, tá? Como sempre, eu sempre utilizo o ETF.com, é um site bem interessante para você conhecer os ETFs. Aqui a gente tem o XME, né? O XME da SPDR, taxa de administração 0,35%, né? É muito maior, muito maior, muito menor do que qualquer fundo de investimentos aqui no Brasil, mas muito maior do que, por exemplo, o IVV. O IVV, para quem não sabe, é o que replica a Bolsa Americana, o S&P 500. Lá, se não me engano, é 0,03%, aqui é 0,35%, ou seja, 10 vezes mais caro. E a gente tem aqui dividendos nesse momento, a distribuição é 0,71%, né? Eu gosto de mostrar também aqui, no caso, a composição, né? Esse aqui, o XME, é 100% dos Estados Unidos. Então, ele não tem participação, por exemplo, em outros países, como no caso Brasil e Vale, né? Então ele foca realmente nessas empresas. Foco aqui 40% steel, né, que é aço, depois alumínio, ouro, a parte de carvão mineral e aí vai, né? E aqui no caso as empresas top ali, empresas top 10 aí, a gente tem daquilo que a gente conhece, né, de cabeça, Alcoa, deixa eu ver qual é outra que a gente já ouviu falar, né? Basicamente a Alcoa, né, a mais famosa aqui para nós brasileiros, né? Então aqui ele foca nesse mercado americano com esse setor, tá? Edgar, cadê a BHP? A BHP é uma empresa do Reino Unido, tá? Reino Unido, Austrália, né? Então ela não aparece aqui porque o foco aqui é americano.
Já que nessa aqui, na PIC, né, que é outro ETF, né, da iShares, da BlackRock, ele foca também aí em empresas de metais, extração, produção, né, excluindo ouro, tá aqui, ouro e prata, né, então ele exclui esses dois metais. Então, se você quer investir em ouro e prata, tem outros ETFs que a gente já falou ou vai falar aqui também no plano 5. Taxa de administração no 0,39%, yield aqui está em 2,57%, então bem mais elevado aqui o yield. A composição dele aí já tem bem diversificado em países, Reino Unido, Austrália, principalmente por causa da BHP, né, aqui, Estados Unidos 13% e Brasil aqui em quarta posição, exatamente por causa da Vale, né. E aí tem outros países menores aqui também. Países menores não, menor proporção. Tem várias outras coisas aqui da parte de mineração, aço também, alumínio, o carvão mineral, dentre outros. Aqui, no caso, a principal participação, as top 10 empresas, aqui a gente tem a BHP, que a gente falou ontem, né? 7,7%, Rio Tinto, uma outra empresa do Reino Unido também nesse setor, e a Vale, terceira posição, 6,20%. Também tem a HP, também tem a BHP Group PLC, né? Que é a outra parte lá da BHP. Mas enfim, são esses dois ETFs que vocês têm disponíveis para investir nesse setor de mineração. Uma coisa interessante é que eu peguei e simulei aqui esses dois ETFs, né? No caso aqui eu peguei comparando BND. BND, para quem não sabe, é o ETF de bonds ali da Vanguard, né? IVV é o S&P 500 e eu tenho esses dois, o XME e o PIC. Ali em azul vai aparecer exatamente o BND, que é o ETF lá que é bonds, então significa baixíssima volatilidade, menor risco possível. Já em vermelho vai aparecer aí o IVV, que é exatamente o que tem mais risco aqui, né? Teoricamente, né? E aqui XME e o PIC, né? Que seria 50-50, que eu dividi esse portfólio aí que vai ser em amarelo. E aí analisando, o que a gente percebe? No período aqui que pegou de 2013 até agora, né? 2021, a gente vê que a composição desses dois ETFs do setor de mineração perde inclusive aqui para o BND, né? Em muitos momentos. Agora que, por exemplo, está crescendo um pouquinho a mais, né? Está quase ali empatado ali com o BND, enquanto o IVV lá em cima, né? Então a gente observa exatamente essa característica cíclica aqui desse setor, né? Ontem a gente falou do minério de ferro, então eu poderia ter esse comportamento cíclico aqui. Interessante também que na cotação tem um comportamento cíclico, mas aqui acontece o inverso. Por exemplo, está caindo aqui a cotação, o retorno, né? Mas a distribuição de dividendos vai aumentando. É contracíclico, né? Poderíamos dizer aqui que é o pagamento dos dividendos. Por exemplo, aqui está caindo, né? 2021 está caindo os dividendos desse cara aqui, desses dois ETFs aqui em laranja, né? Enquanto que aqui a cotação vinha subindo, tá? Então ele opera mais ou menos assim nesse tipo de comportamento aqui. Em vermelho é o IVV, né? Então ele é o que paga mais dividendos aqui nesse caso, e seguida do BND, que é bonds totais aqui, tá? Então são esses comportamentos que a gente vê. Só para título de curiosidade, eu coloquei aqui todo mundo junto, né? Eu coloquei o XME em azul mais escuro, a gente tem aqui em seguida tem o PIC em laranja, né? Que é o outro ETF aí já global, e coloquei também nesse bolo a Vale dolarizada, né? Eu peguei a Vale dolarizada aqui, que está em azul mais claro, essa daqui, né? E a BHP aqui em amarelo, tá? Então a gente vê aqui nesse período aqui, ó, pouco mais de 2020 para cá, a correlação é fortíssima, né? Como eu sempre falo, correlação não necessariamente tem uma relação de causalidade. Aqui tem uma relação de causalidade com o preço dos metais, né? Principalmente lá, no caso, os minérios, né? O minério de ferro. Aí vai descorrelacionando alguns poucos momentos, né? Então a gente vê aqui, ó, o período aqui que eu falei ontem, né? Que o minério caiu bastante de 2012 até 2016, e aí houve recuperação, exatamente do cíclico, né? Um ciclo econômico que vai acontecendo. Então esse é o comportamento aqui das cotações aqui desses quatro ativos aqui, no caso XME, o ETF que a gente está falando, o PIC também é outro ETF que já abrange outros países, né? O XME apenas Estados Unidos, e a Vale e a BHP, tá?
Então você, quando investe nesse setor, tem que entender exatamente que é cíclico. Então ele vai, de repente, em determinado momento, cair a cotação, cair dividendos. Então é isso que acontece com esse tipo de setor, tá? Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje a gente fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos também que querem construir essa carteira de investimentos exatamente para a liberdade financeira. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até a próxima.